Desejo a vocês uma boa semana de todo o meu coração. Eu vou falar sobre a vinda de Cristo, hoje pela manhã. Eu fui convidado pela Igreja Presbiteriana de Souza e de Pombal, nesse período de carnaval, no acampamento deles, falarem sobre esse tema. Eu falei com o Rev Diogo, ele perguntou qual o tema, eu digo, eu vou falar sobre a vinda de Cristo, tá certo? Então, tanto hoje como de hoje a 8, meus filhos, se forem comigo, minha esposa, vai aprender ou vai lembrar uma dose reforçada de Jesus voltará. Abra sua Bíblia, por favor, em Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo 3. A todos vocês que nos acompanham, que a boa mão do Senhor esteja contigo, que esse sol que clareia e traz tanta lucidez para a nossa cidade, porque cá para nós, sem nenhum desmérito, as outras 5.570 cidades do nosso país, mas Natal é um arraso, é muito bom. A gente conhece outras cidades, outros estados, mas Natal, esse sol de Natal, é muito bacana. Se você não viu a Natal, venha. E vindo Natal, se não vir a Pirangi, a Igreja Presbiteriana do Pirangi, não conhecer Natal, venha e nos visite também. Olha como está escrito aí, santo irmão, santa irmã. Eu vou expor o capítulo, tá certo? Pretendo fazer isso, que o bondoso Deus nos auxilie. Eu vou ler primeiro os 4 versos. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde os princípios da criação. A última expressão, ou a última visão, o último relato que temos de Jesus é justamente a sua ascensão. Lá em Atos, capítulo 1, verso 11, diz que os apóstolos foram levados por Jesus a um determinado lugar e, depois de um diálogo, há uma despedida. Mas em vez de Jesus seguir a estrada horizontal que todos seguem, ele foi elevado às alturas. E os irmãos ali, e vocês sabem que toda a aparição do sagrado gera em nós uma exigência de cultuar o local, de dizer, esse local é sagrado. Não é assim com os montes, não são assim as expressões que surgem dos sítios religiosos nossos, é que aconteceu algo tremendo. E eles ficaram lá vendo Jesus subindo e assunto aos céus. Teve que ter outra intervenção do sagrado, dizendo, vão para casa que a vida continua. Vão para casa pagar os boletos de vocês amanhã, que vocês têm que fazer isso. Aparecem 2 anjos, dizendo assim, varões, homens, mulheres, galileus, por que vocês estão assim, admirados? Eu creio que ali está o êxtase, e o êxtase é presente em nossas religiões, em nossa religião, o êxtase. Mas ninguém vive no êxtase o tempo todo, senão vai para o João Machado. Nós temos que ter alguém com a voz assim, a vida segue a sua tonalidade normal. Aí, do mesmo modo que vide-se esse subir, ele voltará. A ideia do texto fala que não é apenas uma ressurreição corpórea, é uma ascensão. O Senhor está nos céus. Ele hoje está representado no pão e no vinho aqui, se faz representar. Ele não é pão nem é vinho, mas está representado, bendito seja o Senhor. Agora ele está no local físico também, e eu não sei onde é isso, também nem tenho pressa de ir. Se você quiser saber como é, vá, veja, e não venha me contar que eu vou repreender você em nome de Jesus, fique por lá. Mas ele está no local físico. Não é a ideia eterna fora do espaço. Há algo nessa criação aonde o Senhor está. Não só ele, como mais 2 primícias. Não só ele, como
Enoque e o nosso Elias. Tem 3 humanos, 2 que não morreram, e um que morreu e foi ressuscitado. Esse é Jesus. Este é a primícia, esse é o protótipo, um paradigma. Este é o liame de nossa fé e esperança na hora da morte, dizendo: e eu serei ressuscitado e serei como meu Senhor, não em poder, não em eternidade, mas em figura humana, glorificado. É nesse sentido. A vinda do Senhor, meu querido, então será do mesmo jeito que ele subiu. Todo olho verá. Será corpórea. Não pense que, Jesus já voltou espiritualmente. Que história é essa? O Senhor está entre nós por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo disse: quando eu for, eu vos mandarei juntamente com o Pai, o Espírito Santo, e Ele estará convosco. Ele é o vosso Consolador. Mas eu voltarei. A vinda do Senhor será presencial. Meu querido, isso faz 2000 anos. Eu nem sei como é o meu Senhor. Mas diante de algumas leituras da vida e de selecionar, porque não há como ler e não criar na mente imaginação. Nós não guardamos palavras, a nossa mente ela guarda imagem, é pictúria. Diz o texto que o nosso Senhor voltará. Eu não sei como Ele é, e nem você. Podemos ter uma ideia imposta pela cultura anglo-saxônica, etíopica, ou voltarmos e sermos um pouco mais prudentes, dizendo: é um homem judeu de 2000 anos atrás, mais escurinho. Nós não sabemos. Eu acho que entre nós, um que fez uma certa provocação foi Ariano Suassuna. E não concordando com tudo com ele no Alto da Compadecida, mas eu quero trazer aquela figura negra do Cristo que impactou o imaginário formado já da cultura americana, da cultura cristã nossa. Ali, quando eu vi a primeira vez aquele Cristo sentado, aquele me causou, e olha que eu sou negro, a despeito de ter uma cultura branca, minha alma branca, mas eu sou negro. Aquilo me impactou. Eu não sei como ele é. Ora, e quando a gente cantava, sempre que eu leio as histórias de Cristo, eu fico a imaginar: verei o seu rosto. Sim, quando ele voltar, todo olho verá. Embora que haja no Brasil até uma figura apresentável como a encarnação do Cristo, o Cristo entre nós, um tal de Henri Cristo, fala sério. Ainda assim, pode surgir vários dizendo: esse é o meu biotipo, esse é o Cristo. Alguns seguirão, e não só alguns poucos, alguns muitos. Mas mesmo assim, todos não reconhecerão. Mas quando o Senhor voltar, olho no olho, gente boa, gente amiga, todos confessarão que Ele é o Senhor. E eu vos trago à memória de citação teológica o Salmo de número 2. E Ele com o seu cetro, aqueles que não adorarem, Ele com o seu cetro vai dizer: quebrante-se, adore o Senhor. O cetro do Senhor não só é para dizer que Ele é o Senhor, é para mostrar que todos irão dobrar o seu joelho e todo olho confessará. Numa linguagem paulina, Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas antes Ele esvaziou-se, assumindo a forma de Deus. E Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Aí Ele diz assim, a ponto de que Deus o exaltou: e todo olho verá, e toda língua confessará. Aí sim, quando o Senhor voltar, e será presencial, todo olho verá, e toda língua confessará. Mesmo que eu não tenha um parâmetro, mesmo que eu não tenha olho no olho, gente boa, gente amiga, uma referência de imagem, mas eu saberei que é o meu Senhor. Vamos para o texto? Ora, se isso nos causa distorções de compreensões e de conclusões, hoje, imagine há 2000 anos atrás. Se hoje nós temos isso, há 2000 anos também os irmãos foram bombardeados dizendo assim: você acredita nessa história mesmo? Quando Pedro escreve essas cartas, as 2 cartas, ele escreve para a primeira carta, para dizer assim: acalma, nós estamos sofrendo, estamos sendo perseguidos, mas o Senhor é conosco, quem nos consola é o Senhor. A primeira carta de Pedro é para justamente acalmar o coração daquelas pessoas que estão assim: mas por quê? Qual o sentido do sofrer dessa perseguição? Ele diz: o Senhor é conosco.
Já a segunda carta, ele não escreve para consolar os irmãos da perseguição que estavam ocorrendo, mas ele escreve para a igreja, dizendo: cuidem, abram os olhos, prestem atenção, porque tem entre nós pessoas que distorcem, que de forma deliberadamente estão se articulando para acabar com a fé do povo, dizendo que Jesus não voltará, que isso é história, que não acontece. Então a segunda carta é mais voltada para a igreja. Tanto é que dá uma olhadinha, por favor, no capítulo 2. Está comigo, gente boa, gente amiga? Olha o que diz o capítulo 2. A título agora de elucidação. Assim como, no capítulo 2, verso 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais induzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. E muitos seguirão as suas práticas. Então, é neste sentido, foi com esse objetivo, com essa finalidade, que a segunda carta foi escrita, para prevenir. Ora, dá uma olhadinha que ele faz duas distinções nessa palavra aí. Assim como no meio do povo. E depois assim também haverá entre vós. Ora, por que ele faz essa distinção? Povo e vós. Ora, no sentido mais amplo, extenso, povo. Está aqui se referindo, possivelmente, ao povo judeu, que também não teve de ter a ausência de pessoas distorcendo a fé. Mas é assim, no meio do povo, mas também no nosso meio. Ou seja, não é só entre a gente, mas quando eu fiz a volta para cá, para subir para a nossa amada igreja de Pirangi, naquela feira, naquela praça, eu vi também placas no meio do povo, distorcendo a fé que Cristo voltará. Onde há cursos bíblicos de graça. Então, há também, não só no nosso meio, internamente, mas também no meio do povo, no Alecrim, no bairro de Séptimo Rosado, em qualquer ajuntamento, há também no meio do povo. Se você acredita nisso, eles estão errados. Olho no olho, gente boa, olha o que o apóstolo Paulo diz. Amados, vamos voltar para o capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambos procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Se é esclarecida é porque foi iluminada, foi trazido conhecimento, foi trazido parâmetro, foi trazido conciliação. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas, ele coloca um adjetivo, pelos santos profetas. Ele está se referindo não a todos os profetas, reverendo Domingo, mas aos santos profetas. Então, eu não posso dizer que aos proferir pelos profetas, aí estaria todo mundo, todos os profetas. Mas ele está se referindo aos profetas que nós lidamos continuamente na Bíblia, como Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, esses profetas. Observe, olho no olho, gente boa, gente amiga. Esse tema, essa temática, a volta de Cristo, não é algo novo, não é algo que surgiu com o cristianismo, com Cristo. Você pode ter certeza, quando você começa a ler Daniel, Ezequiel, o próprio Isaías, você vai ver ele falando muito mais do reino milenar, do reino do Senhor, do reino da segunda vinda, do que a própria vinda do Senhor. Mas, se você está comigo, olho no olho, Mateus capítulo 24, 25, eu não vou ler, óbvio, ali está a palavra de Jesus, sobre esse tema. Alguns chegam a dizer que ali está o Apocalipse de Cristo. E Jesus disse mesmo assim, eu virei, e o meu reino será para sempre. Ele fala de alguns sinais. Então veja, ele não está inaugurando o tema da vinda dele, mas ele está dando continuidade, o que fora dito pelos santos profetas. Quantas vezes já entrei em casa de alguns irmãos que têm quadro da vinda de Cristo, baseado em Isaías, onde o cordeiro está brincando com o leão. Isso só no reino. O lobo brincando com as galinhas. Então, isso só no reino do Senhor. A ideia de não haverá beligerância, não haverá espírito belicoso, não haverá mais morte. Pois bem, o próprio Jesus fala essa temática. Olha o que diz o texto no capítulo 2. Bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Ora,
Pedro é apóstolo, mas ele está referindo aos apóstolos, como os vossos apóstolos. Quando Pedro escreve essa carta, está comigo? Estamos juntos? Vê o capítulo 1, verso 1 da primeira carta. Veja para qual público que ele escreve. Dá uma olhadinha para o público que ele escreve. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Porto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, as 5 províncias presentes no Império Romano, onde estava lá a presença maior do judaísmo também e da presença aonde o cristianismo vai. Olho no olho, o apóstolo Paulo é esse irmão que vai nessas 5 províncias, e Pedro agora está escrevendo. Por isso que Pedro vai fazer referência ao apóstolo Paulo. Dá uma olhadinha, por favor, no verso de número 16, do capítulo 3, da segunda carta. Por isso que Pedro faz referência, porque nessas províncias, nesse ambiente de fé cristã, não de cristianismo ainda, eu não posso dizer que essa fé cristã é o cristianismo, porque não. O cristianismo só alça essa figura depois do 4º século. Mas nessa fé do Cristo, que era conhecido como Nazareno, o seguidor do caminho, veja que já era conhecida a figura dos ensinos escritos do apóstolo Paulo. Lê comigo, vamos tentar ler uma só voz, o verso 16. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ora, é um tema que a vinda de Cristo, a vinda do Senhor, a vinda do Messias, está presente no Velho Testamento, está nos lábios de Jesus, está nos ensinos dos apóstolos. Olho no olho, gente boa, gente amiga, potência, com exceção de duas cartas e um memorando. 1 e 2 João não falam da vinda de Cristo, nem Filemão. Tirando estes 2 escritos, essas 2 referências, todo o Novo Testamento, repetidamente, consistentemente, fala da vinda de Cristo. Então vamos expor o texto para vocês. Pedro está escrevendo esse tema a essa igreja, porque havia na igreja e nessa região pessoas que estavam dizendo: isso é mentira, Jesus não voltará. Está vendo que essa ideia é louca? O que você está pensando? Você acha mesmo que tem como ir para fora desse ambiente terra e ficar em um planeta e depois voltar desse céu? Que história é essa? Aí Pedro começa a refutar. Vamos ver os argumentos do apóstolo Pedro. Podemos ler juntos o verso 5 do capítulo 3? Vamos lá, santo homem, santa irmã. Vamos tentar ler uma só voz. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus. Santo irmão, santa irmã, Pedro encara o ensino da seguinte maneira. Observe a expressão deliberadamente. O que essa expressão quer dizer? É decisão minha. Eu não quero analisar os fatos, eu não quero aprofundar a temática. Sabe de uma coisa? Não é por falta de conhecimento que eu não quero crer. Não é por falta de razoabilidade, plausibilidade, lógica que eu não quero crer. É porque deliberadamente. Então não é uma questão honesta de investigação, de conhecimento, de leitura. É uma questão moral. Meus irmãos, muitos que se levantam contra a igreja, eles sabem que o conteúdo é racional, é plausível, de lógica, de sustentar argumento, mas eles não querem por uma questão moral, é deliberadamente. Eles são contra, não porque não existe, porque não querem. Eu vos trago à memória aqueles textos que diz: porque Satanás, o príncipe desse mundo, o Deus desse mundo, tem cegado o entendimento. Não é cegado a visão, o entendimento. O que é que me faz, Romeu, deliberadamente, a não abraçar o conhecimento verdadeiro? Talvez propinas, talvez opções e momentos de grande possibilidade de eu me dar muito bem fora disso aqui. E Satanás sabe comprar a nossa alma, sabe como propor, sabe como barganhar a nossa alma. Por isso, olho no olho, sede firme no Senhor e não ceda às propostas para que deliberadamente você deixe a casa do Senhor.
mas firme. Vocês sabem que o Instagram é muito bom, entrega também muita gente. Eu chorei hoje de manhã, eu já sou chorão por natureza. Se falar que o Botafogo for campeão, eu choro. Se for para a segunda divisão, eu também choro. É natural, eu sou um chorão por natureza. Eu vi um brother, um amigo nosso, vim para o Rio Grande do Norte, e ele foi uma das primeiras pessoas a me abraçar e a me convidar a pregar na sua denominação, na sua igreja. Hoje ele colocou no Instagram, de ontem para hoje, ele brincando no carnaval com sua esposa, tudinho. Olha, não ceda às barganhas de Satanás, porque você sabe o que é verdade, você sabe o que é a palavra de Deus. Eles aqui deliberadamente faziam isso, é uma questão moral. Se nós deixarmos, olho no olho, gente boa, gente amiga, se deixarmos a casa do Senhor, de seguir o Senhor, não é uma questão intelectual, não é uma questão de prova, de questões de elementos que temos para dizer assim, é verdade, pelo menos eu vou ter a prudência de caminhar de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Você pode até dizer assim, eu sei que é verdade, mas não quero essa verdade. É muito mais honesto no campo da razão. Mas tem pessoas no nosso meio que diz que crê, mas deliberadamente faz o oposto do que crê. E nós somos ensinados desde pequeno dizendo, cuidado, boquinha no que fala, cuidado, olhinho no que vê, cuidado, eu não vou dizer orelhinha porque tem cada orelha grande aqui, cuidado com o que escuta. Não tem como conciliar conhecimento com prática opostos. O conhecimento levará à minha prática. O ignorante pode até fazer algo que faz por experiência, por amostragem, por impulso. O ignorante é atrevido. Mas quando se tem conhecimento, nós não temos mais a opção de nos esquivar para dizer, eu faço tal coisa porque não tenho conhecimento. Nós temos conhecimento, nós fazemos porque deliberadamente não queremos seguir a verdade. Por isso, meus irmãos, se falamos que cremos no Senhor, devemos continuar dizendo, sim, eu creio na vinda do meu Senhor, e essa vinda será gloriosa. Vamos continuar? Gente boa, gente amiga. Então, o apóstolo Pedro vai trabalhar essa ideia. Deliberadamente esquecem. Gente boa. Eu podia ficar mais um tempinho aqui. Quando eu estiver no acampamento, eu vou explorar mais aqui, Viva Nele. Então, você vai escutar isso umas 3 vezes. Esquecem. Veja, eles, olha, deliberadamente, se não fosse algo que eles não soubessem, não era deliberado. Mas deliberadamente, eles esquecem, não sabem. Se eu não conheço, então, por não conhecer, por não saber, é que eu faço tal coisa. Deliberadamente, eu esqueço porque eu estou... é muito bom. Eu esqueço porque estou aqui, cara. Eu tenho elementos que vão surgir da minha cultura, que deliberadamente eu estou abraçando e abandonando a cultura da cruz, a da esperança. Aí deliberadamente eu esqueço. E olhe que o prazer é um dos meios que nos leva a esquecer. Fidelidade para com o cônjuge. Quantas vezes eu vou trair por causa do prazer, da necessidade que eu tenho? Que seja repreendido e que a cruz seja levantada, dizendo assim, não esqueça, deliberadamente não abrace isso, mas seja fiel, o Senhor te honrará. Dinheiro traz poder, glória, e que tenhamos dinheiro, poder, mas de forma honesta, porque é uma bênção ser rico, é uma bênção ter dinheiro, e quem nos abençoa é o Senhor, para a glória dEle. Mas você assinar contrato, vender produtos, sabendo que não presta, não vale nada, para ter prazer, deliberadamente você começa a esquecer do que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. Eles estavam assim. Vamos continuar, gente boa. Verso de número 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ora, Pedro está usando o primeiro argumento, o argumento de autoridade, a de home, a de casa, a de argumento forte, que é, olhe para a sua volta, você crê que é por acaso isso ou é uma criação? Eles não tinham a informação, eles não tinham a ideia
ideia que nós temos sobre o evolucionismo. Por favor, Charles Darwin não estava nem ainda existindo. Então, eles não tinham essa linha. A linha mais próxima disso era negar a existência de Deus. Se eu nego a existência de Deus, eu nego que tudo isso é fruto de um ser divino. Ele sim, olha o argumento de vocês, deliberadamente que vocês fazem. Esquecem que há um Criador, que tudo foi criado por Deus. Porque eles argumentaram dizendo no verso 4, onde está a promessa? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, é a mesma coisa. Nada mudou, tudo continua igual. Gente boa, gente amiga. Aí Pedro diz assim, e quem criou? O primeiro argumento de Pedro para derrubar os que deliberadamente ensinam erro é, se você diz que está tudo igual, então quem criou essa manutenção da igualdade? Quem? Esse é o argumento. E eles são colocados na parede. Se tudo continua do mesmo jeito, quer saber quem criou. Se você falar que o nada, você vai ser apedrejado. Você está numa cultura religiosa. Você vai ser jogado para fora desse ambiente religioso. E você sabe que você compra o chapéu, o cavalo, a ferradura para colocar nele, o feno, dentro da nossa cultura. Você vai ser colocado para fora do nosso ambiente. E você vai para o mundo latino, romano, onde lá tem o panteão, onde tudo é Deus, deuses. Então, o argumento de Pedro é de uma força tremenda. Me diga para onde você vai. Aí ele continua, dá uma olhadinha por favor. Ele vai usar uma expressão conhecida. Você pode ler comigo o verso 6, por favor? Pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Pedro está usando o que depois, há muito tempo, ele chamado de tese, antítese e síntese. Ele está usando o argumento de... Aqui é a tese, a criação. Nessa criação já houve intempéries, já houve momentos de tumulto. E ele vai usar a questão do dilúvio, que o dilúvio é um julgamento, olho no olho, tenta não esquecer, dilúvio é o julgamento parcial de Deus, não o único. Deus, ao longo da história, de Adão até a segunda vinda de Cristo, haverá juízos parciais do Senhor. A Covid foi e é um juízo parcial de Deus. Toda tragédia é um juízo parcial de Deus, não para os que morreram, mas para os que vivem, dando de novo uma oportunidade, dizendo, pela graça sois salvos. A tragédia não é para anunciar para quem morreu, a tragédia é para anunciar quem escapou, dizendo, misericórdia para a sua vida ainda, a graça. Nós lembramos dos 70 mil brasileiros que morreram da Covid, lembremos dos 220 milhões, dizendo, a esperança para vocês, venham à igreja, creiam em Jesus Cristo. É para essa mensagem que serve as tragédias, dizendo, porque haverá uma tragédia pior do que essa, quando o Senhor voltar. Esse é o argumento do Pedro. Estou tão íntimo, chamei ele de Pedro, não do apóstolo, de Pedro. Veja aí, por favor. Você pode ler comigo, por favor, o verso de número 7, a uma só voz? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pedro está dizendo, olha, conclusão, síntese, novo pensamento. Se há juízos parciais de Deus, é porque haverá um juízo final. E se esse juízo é final, a questão é, tem como escapar? Observe que ele não coloca a figura de todos, mas coloca de homens ímpios, de pessoas ímpias. Vamos trabalhar a seguinte ideia, ímpio não é uma pessoa que moralmente, eticamente, é falha. Ímpio não é uma pessoa que está respondendo a processo penal ou foi transitado, julgado. Esquece isso. Ímpio, olho no olho, gente boa, para nós, a base da nossa fé, é todo aquele que não confessa Jesus como Senhor. Se ele não confessa Jesus como Senhor, ele estará se levantando sempre, mesmo que ele esteja de forma neutra, mas ele não promove o reino de Deus. Palavras de Jesus Cristo, aquele que comigo não junta, espalha, mesmo de forma neutra, impassiva, ainda sou ímpio. Não deixemos que a nossa fé na Igreja Presbiteriana do Piragi seja uma fé moralista,
onde eu observo a moral e esqueço a graça. Você pode ter qual erro e venha para essa igreja, seja qual for o seu erro, o seu pecado, porque tem uma cruz dizendo que há perdão para você, e esse perdão te restaura e te coloca como filho bendito de Deus por meio de Jesus Cristo. E quando nós iremos errar, meus irmãos, haverá pecado, nosso meio feio, e nós não vamos colocar as pessoas para fora, vamos dizer que há jeito, há perdão, há restauração, em nome de Jesus. Ímpio é todo aquele que não professa Jesus Cristo, mas não no sentido popular e singular que a gente usa. Isso é um ímpio, não nesse sentido. Por isso, cuida, logo, diz assim, eu sirvo ao meu Senhor. Vamos continuar, gente boa, gente amiga. Olha o que diz o texto. Esse mundo foi criado, esse mundo foi julgado e pereceu no dilúvio. E ele diz assim, esse mundo passará por outro julgamento. E não haverá mais uma outra possibilidade de trazer esperança fora de Jesus Cristo. Meus queridos, o texto continua e veja o que Pedro vai argumentar agora. O verso 8, ele diz, todavia, uma coisa. Veja, lê comigo, por favor, amados, que não deveis esquecer. Note que ele provoca o verso 8 com o verso 5. Enquanto que as pessoas que deliberadamente esquecem, Pedro diz, se eles fazem isso, eles esquecem, eu quero trazer à memória o que você não deve esquecer. Veja que beleza, veja que bênção. Ele diz, sim, aqueles deliberadamente esquecem. E eu quero dizer para vocês que vocês não podem esquecer também. O que é que não devemos esquecer? Lê comigo o verso 8. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Vamos dizer a uma só voz, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O eterno é agora, o eterno é já. Para Deus é isso. Todas as vezes que eu falo esse assunto, seja em sala de aula ou no púlpito, eu pego um objeto e solto o objeto. Alguém tem um celular iPhone 15 para eu soltar daqui, por favor? Meus irmãos, o eterno é isso aqui. 1000 anos como um dia como 1000 anos. É um movimento, é um soltar só. Só que de camadas a camadas, se nós pudéssemos congelar a caída do lenço aqui, nós iríamos ver tempo. Mas para Deus, Ele não há essa camada fatiada pelo tempo. O eterno é agora. Vocês acham mesmo que Deus está parando a barba, indo para a barbearia, dizendo assim, ponha hidratante aqui, porque quando eu aparecer de novo, eu tenho que estar rejuvenescido, jovial. Deus não sofre intempéria pelo tempo. Algumas pessoas que me viram há alguns anos atrás, alguns 10, 20, 30 anos, eu acho que as pessoas não se tocam assim, o senhor está mais gordo, careca. Não, o senhor mudou, eu já entendi, mas não seja tão preciso na descrição, que eu não estou sendo procurado por nenhuma investigação. Nós mudamos. Alguns mudam tanto que a gente diz assim, nossa, o tempo é uma máquina de fazer monstro. Né? No meu caso, eu não sei, se vocês viram que monstrinho eu já fui, assim, pastor, o tempo tem sido generoso com o Senhor. O nosso Deus não sofre intempéria. Vamos fazer uma viagem, vamos pegar o nosso carro, vamos ali para Itabirito, vamos pegar a Estrada Real, vamos fazer a Estrada Real, em Minas Gerais. Vamos planejar. Se Enoque for com o reverendo Diogo no carro, é como se fosse 3 dias em 2 horas. Porque não escapa nem Gabriel, nenhum serafim. Deus escapa porque é Deus. Mas toda viagem, de um ponto para outro ponto, tem que ter tempo, tem que ter logística, haverá. Por mais rápido que seja a distância, encurtada de um ponto para o outro, mas haverá sempre tempo. Deus não está num ponto para o outro, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, bendito seja Ele. Pastor Romeu, o senhor vem com essa história, com essa linguagem, que há 2000 anos, meu querido, não esqueça, é no abrir e piscar de olhos, e o Senhor voltará, louvado seja Ele. Gente boa, verso 9, você lê comigo, por favor? Vamos tentar ler com voz alta, para que o som venha captar, porque a igreja está linda, viu, Diogo?
Vai ficar tá bem representado. Vamos ler a uma só voz para o som ser captado por vocês. O microfone venha captar a leitura com a gente. Juntos. Verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ei, gente boa, preste atenção. Um dos atributos do nosso Deus, um dos salmos que eu gosto muito, quando eu peco, eu digo, tu és assaz benigno, misericordioso e assaz benigno. Benigno, assaz longânimo, meu Senhor é paciente. Se o Senhor ainda não voltou, está na agenda dele por não voltar, mas eu te digo, olho no olho, potência, autarquia. Ele não voltou porque ele está ainda nos oportunizando o perdão. Não esquece disso. Ora, não é a salvação para todo mundo, não. Aqui, esse versículo aqui descarta o universalismo. O que é universalismo? Que no final todo mundo será salvo, até o capeta. Eu digo, até tu, diabo, fosse salvo. Até tu que fizesse o que fizesse, até tu que levantasse duas torcidas rivais aí pelo mundo afora, e ainda continua, e agora é salvo. Esqueça essa ideia de universalismo, que no final todo mundo será salvo. Aí eu posso até citar Daniel de Câmara, Diogo, e no final será um grande carnaval. Não, não será um grande carnaval. Será muito foguedo para a igreja, mas muita tristeza para aqueles que deliberadamente esqueceram da glória do Senhor. E para nós, e para você que está passando, perrengue, dizendo, oh meu Deus, eu não podia escutar Dodô e Osmar, eu já saía pulando. Ainda quando eu escuto, eu me seguro. Segura, Jesus, segura, segura, porque vale a pena abrir mão de toda a estrutura que deliberadamente me tira da presença do meu Senhor. Firme, firme até morrer. Amém. Mesmo que preciso, citando Jesus, se necessário, arranca até um olho, mas não literalmente, por favor, estou usando aqui de forma de analogia. Mesmo que você diga assim, vou jogar os discos, sou da época de disco, da coleção de Roberto Carlos. Não faço isso não. Vou fazer, faça então. Se isso lhe atrapalha, tire da sua vida tudo aquilo que é um peso que você carrega. Amém. O texto, dá uma olhadinha no texto, por favor. Ele é longânimo para todos, meu querido? Todos. Olha aí, Lígia, todos não, para convosco. Não esqueça disso, Navarro e sua família. O Senhor é longânimo para convosco, para os seus, para os que Ele conhece desde a fundação dos séculos, o que nós na teologia chamamos para os seus eleitos, predestinados. O Senhor tem paciência longa, é para com a sua igreja. Se o mundo ainda não arde em chamas, é por causa da igreja. Que Deus bendito. E a igreja não é composta de ninguém diferente do mundo, mas agraciado pela paciência, misericórdia eletiva do Senhor. Amém. Para conosco, a paciência para... Porém, você tem pessoas no seu ambiente de trabalho, na sua repartição pública, no seu dia a dia, que por causa de você, a paciência de Deus respinga neles. E eles, alguns, dizem assim, se um dia eu vou ser crente, eu quero ser igual a você. Sabe por que respingam neles? Porque nós somos o sal e a luz dessa terra. Enquanto formos assim, nós somos instrumentos de Deus, por meio do Evangelho, para chamar os seus eleitos, para fazer parte da igreja conosco. Amém? Vamos lá, vamos terminar, querido. Vamos lá. A gente se empolga, eu penso que eu estou em acampamento. Vamos lá. Verso 10, você pode ler comigo, por favor? O que Pedro ensinará? Veja o que Pedro vai ensinar. Ele está trabalhando o tema. Ele já bateu de frente contra os falsos profetas e mestres na igreja, que deliberadamente estavam ensinando o erro. E o assunto é a volta do Senhor. Verso 10, por favor. Podemos ler junto a uma só voz? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os seus passarão com um estrepitoso estrundo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
Foi o Senhor Jesus, lá em Mateus 24, 18, 19, que diz assim: se um pai de família soubesse a que hora viesse o ladrão, ele pegava os seus amigos. Eu fazia isso. Eu disse: Vitor, Gabriel, pega 2 cipó de boi bom, corda, e molha a corda de agaiva, molha a corda. E chama os 3 colegas que nós temos da corporação. Porque a gente já sabe a hora que o malandro vem. Malandramente ele vem. Estaremos preparados. Mas o ladrão não avisa. Nos pega sempre de surpresa. A única maneira de não sermos apanhados de surpresa é não dormir. É o tempo todo. Era 5 horas da manhã, lá em casa. E no escritório nosso, há uma porta corrediça, dada para a rua, aonde se faz zoada para depois abrir a porta de vidro e entrar no escritório nosso lá. 5 da manhã, Deus acordou Ivaneide para ir no closet. Aí, quando Ivaneide estava voltando no closet, disse assim: Romeu? Eu digo: o que é? Tem alguém entrando. Quando já estava a porta, ela escutou a zoada da porta de ferro sendo arrastada, a porta de vidro torada, a fechadura. Lá. Eu abri a janela por reflexo e vi o cara como daqui, aí. Eu disse: pega ladrão! O cara saiu correndo. Pega ladrão! Eu me virei um corajoso, desarmado. Depois que o sangue voltou, eu digo assim: louco. Tu estava entregando tua alma hoje mesmo. É o reflexo. Meus queridos, sede prudente, que não falte azeite na sua lâmpada, em nome de Jesus. Porque virá como ladrão. Aí eu falei com o Osni, contei essa história, eu disse: não se preocupe não, pastor, esse mais nunca aparece lá, porque diz: que sistema de segurança que eles têm. Porque ele botou os pés e já disse: pega ladrão. Que o sistema da nossa fé esteja tão ligado com o Senhor, que diga: o rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Aí, se eu continuar, eu desafio todo mundo. Deixa para Enoque e companhia. Ele está voltando. Que o nosso sistema de fé diz assim: ele está voltando. Vocês acham que eu vou fazer apologia para dizer de direitos espirituais para sociais? Eu já passei dessa fase, meu querido. Direito civil é civil, eu estou numa república democrática. Mas na igreja não vou calar nunca dizendo: firme em Cristo, Ele voltará. Não abra mão, não tire um milímetro da sua esperança. Vai crescer. Meu querido, você acha que o número de homossexual, ou de ladrões, de mentirosos, é maior hoje por quê? Por causa do pecado? Não, pecado sempre é pecado. É porque a população hoje são 8 bilhões. Mas também em meio desses 8 bilhões, há mais salvos em nome de Jesus também. Eu creio, olho no olho, que seus filhos são filhos da promessa do pacto. Eles podem estar agora se deitando com outro homem com mulher, ou roubando, ou estando descendo para o presídio, onde for. Eu creio que é filho da promessa, e eu creio no Senhor, e que Ele restaure o seu filho, sua filha, em nome de Jesus. Vamos continuar? Virá como ladrão. A ideia de repetindo: o dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia do Senhor. Nós falamos que é o domingo. Esse domingo é um arquetipo. Esse dia do domingo, que nós falamos, hoje é o Domini, dia do Senhor, é apenas uma referência para o grande dia do Senhor. A ideia é que nesse dia, a cristandade pelo mundo afora está se reunindo dizendo: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és 10, Tu és fantástico, meu Deus. Porque haverá o dia do Senhor. Eu não sei se vai cair no sábado, no domingo, a volta dele, não sei. Mas sei que será o dia do Senhor. Esse dia, esse dia, todos que se congregaram na igreja durante sua vida, alguns se congregaram com o pé, como igual São Raimundo, pé na igreja, outro mundo, teve tempo de puxar o pé, assim, estou com os dois, e o Senhor, bem devagarzinho, cheguei. Todos os do Senhor estarão presentes
na grande assembleia. E João viu o número. Ei, pode fazer umas 1.000 ou 10.000 arenas dessa, que ainda não dá nem para a primeira leva da turma. Ele viu milhares e milhares de milhões de milhões. A salvação é grande, grande, bendito seja o Senhor. Ah, meu querido, vamos concluir, vamos lá. Ele tem uma descrição aqui que eu digo assim, quando eu leio esse texto, eu digo, ou Pedro tem uma grande imaginação, ou estava tomando um vinho do Porto, de teor alcoólico 40, só estou argumentando de forma irônica para trazer uma aplicação mais racional. O Pedro teve uma informação privilegiada. Os termos que ele usa aqui são tão contemporâneos, tão nossos, que ele diz, como é que pode? Ele descreveu os elementos da Terra são arder. Ele está falando de prótons, elétrons, nêutrons, de átomo aqui. Eu fico bobo, como é que pode uma coisa dessa? Como é? Eu já fui e retroagi a tradução majoritária, a Nest Alt, 26ª edição. De lá para cá, fiz umas 4 a 5 pesquisas e não houve alteração, Diogo, da família P1 a F2. Não, está lá, é a mesma. Os elementos irão arder. Como é que pode uma coisa dessa? Eu escutei 2 mensagens que o reverendo Diogo mandou para mim ontem. Interessante. Do reverendo Zaí. Nenhum citou, talvez porque não teve o viés que eu quero dar. Temos uma pálida semelhança do que pode acontecer. O que aconteceu há 60 e poucos anos atrás em Hiroshima e Nagasaki. É isso aqui. É muito mais do que o incêndio florestal. Porque incêndio florestal já é pontual. É muito mais do que uma igreja pegando fogo, ou as palafitas de Recife, ou de Santos pegando fogo, as favelas. É muito mais do que isso. São os elementos. Eu não sei o que é isso. Mas os que estão no Senhor não serão nem machucados, tocados. Cito aqui de cabeça, creio que é conhecimento do Senhor na nossa igreja e na nossa vida. Vos trago à memória a fornalha de Isaac, Cedraque e Abednego. Nós passaremos por esses elementos, Diego, e nem ficará o cheiro do fogo do juízo em nós. Louvado seja o Senhor. Porque há um 4º elemento no nosso meio. O Senhor é quem nos guarda do dia do juízo, e nós não seremos contados com os ímpios. Bendito seja o Senhor. É por causa dele. Bendito seja ele. Vamos continuar, gente boa. Verso de número 11. Dá uma olhadinha, por favor. A maneira de que Deus lida com o tempo é diferente de nós, como vimos. Ele diz assim, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Pronto, ele concluiu o argumento. Haverá fim para todos, por mais que deliberadamente você não creia, vai sofrer as consequências. Aí ele diz, não esqueçam. Esqueceu o quê? De como eu devo viver. Lê comigo o verso 11. Deveis ser, então, veja comigo, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. A primeira atitude nossa, gente boa, eu quero viver em lucidez com o meu Senhor. Procedimento, não é processo. Você já sabe qual é o processo da vida? Quer pois comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Esse é o processo. E como vai ser o procedimento desse processo? Como vai ser o seu acordar? Como vai ser o seu lidar fora de casa? Como vai ser você dirigindo o carro atrasado meia hora e uma velhinha atravessando a faixa de pedestre? Você vai buzinar e dizer assim, sai daí, peste! Ou você vai dizer assim, oh Senhor, o Senhor está me testando, Senhor. Ou você vai estar atrasado, chegando, vai ser uma chamada daquele do seu superior e capaz de você ser expulso. E se você não tiver estabilidade, você diz, perdi. Por que fui ver aquele Big Brother, meu Deus, que besteira! Aí porque eu quero saber como vai ser o seu procedimento. Porque você sabe o processo. Que depois com mais ou bebais, façais tudo para a glória de Deus. E o procedimento, como é que vai ser?
Quando sua esposa dizer, hoje não, meu amor, hoje não, nós não temos relacionamento. Mas, meu amor, você, quero saber como vai ser seu procedimento. Porque você vai perguntar, está com dor de cabeça? Ela diz, além disso, isso. E quando seu filho chegar atrasado, ou chegar fora do horário, como vai ser o seu procedimento? E quando você pisar na bola, como vai ser o seu procedimento? Vai esconder o pecado, ou vai dizer, reverendo, eu falei. Como é que vai ser seu procedimento? Viva em santo procedimento, em nome de Jesus. Não é processo, o processo vocês sabem. Quem pôs com mais ou bebais, faça tudo para a glória de Deus. Agora, o procedimento. E em piedade. Eu não sei como a pessoa tem piedade e quer aumentar a sua piedade, ou alimentar, ou instigar a piedade, sem vir à igreja. Eu não sei como vocês... Não, eu me mantenho firme. Eu falei igreja, não estou falando denominação, CNPJ. Igreja. Se congregue. Caso está nos ouvindo, quer nos conhecer, venha e fique conosco. Sabendo que nós somos falhos, mas pregamos a graça que nos restaura. Mas como é que você diz piedoso? Não, de vez em quando eu vou para a igreja. E em casa não lê nem a Bíblia, não estuda nem a palavra de Deus. É falta de tempo. Rapaz, tu fizesse e acompanhasse uma série de 32 capítulos em uma semana. Você diz que é falta de tempo? Você sabe tudo. Nada pessoal, viu, pessoal? Aqui, o pessoal que está na cabeça assim, nada pessoal. O que nós temos é tempo. E espero que vocês tenham tempo para aumentar e alimentar a piedade de vocês. Não é fácil para mim também. Vocês acham que eu amanheço todo dia com vontade de ler a Bíblia? O pastor Diogo mandou o desafio para a gente, tive que ler o Novo Testamento. Eu não cheguei na metade, Rev. Não cheguei na metade. Aí eu digo, meu Deus, não é fácil. Olho no olho. Não é fácil ler o que você já leu 10, 20, 30 vezes. Mas eu tenho que ler, porque eu tenho que lembrar e fazer lembrar a minha alma que não há piedade sem a lembrança do Evangelho. É a mesma história. Não venha para cá escutar sermão inédito, porque se o pastor Diogo, ou eu, ou o pastor Sobrinho e o reverendo Enoque estiver pregando uma mensagem inédita, a igreja vai esvaziar. Nós vamos pregar a mesma mensagem que pregaram nossos pais. E talvez falte até criatividade do sermão, do tema do sermão. Pode até faltar criatividade para o tema do sermão. O que não pode faltar é conteúdo da pregação na exposição do texto. Venham para cá, porque é aqui que aumentamos e alimentamos a nossa piedade. E tem dia que a gente ora e diz assim, o céu não está nem aí comigo. Senhor, e a gente começa bonito, Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, bondoso, Senhor. Aí no meio da história assim, Senhor, o Senhor está me ouvindo mesmo? Tem hora que a gente ora e nem crê. Tem hora que a gente pede assim, eu sei que não vem. Isso é normal. Não é normal, é deixar de alimentar a esperança. Continue orando. Visita o irmão para tomar um café. Ou me convide que eu vou tomar um café com você, a gente lancha bem. A gente fala da palavra de Deus, a gente dá umas boas gargalhadas e diz, vale a pena viver. A nossa esperança não é fugaz, ela é sólida, é Jesus Cristo. Tenha um santo procedimento. Cuidado, boquinha no que fala. Tem alguns jovens que dizem assim, pastor Romeu, eu sou crente, mas não sou besta. Eu digo, o que você quer dizer com não sou besta? Se pisar no meu pé, eu chuto a canela. Eu digo, oh Deus, por favor, que o Senhor nunca deixe pisar no pé dessa peste, porque vai ser um escândalo, um mau testemunho, um mau santo procedimento. Entenderam? Que o Senhor nunca nos leve a chutar a canela de ninguém. Mas para isso, tira os pés do caminho dos outros também. Amém. Tira os pés do caminho dos outros. Ou, se pisar, foi acidente, incidente, sai de perto. Porque a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação. Lê comigo o texto, por favor. Verso 12, esperando e apressando a vinda do Senhor, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aqui é uma discussão, uma explicação teológica que eu digo assim, rapaz, vou ou não vou, fico ou não fico? Como é que eu posso apressar aquilo que já é determinado? Eu posso até instigar você a dizer, olha, o dia já está sabendo. Um tal de Joseph Smith pregou a volta do Senhor, com um tal de Moroni, outros pregadores.
Aqui no Maracanã, um movimento botou 144 mil pessoas dizendo que o Senhor voltava naquele dia. Aqui na Paraíba, os borboletas azuis dizia que ele voltava em 92. Lá em Caruaru também foi espalhado que quando virasse o banco do milênio, ele voltaria. Nós não sabemos a data nem o dia. E tem irmão até presbiteriano que sabe as 7 semanas de Daniel decorada. E a última diz: pastor Romeu, a gente já está na última semana, no último dia. Oh, meu querido, pregue o Evangelho. Fale de Jesus. Você está preocupado por causa de você ou por causa daqueles que você ainda não foi pregar? Se você está preocupado, dizendo, ele está voltando, vamos cuidar, é para ir aqueles que ainda ouvirão e poderão ouvir. Eu não sei se eles serão salvos, mas se nós, como igreja de Pirangi, pregarmos, olho no olho, escuta isso aqui. Talvez eles nunca sejam eleitos, mas vão ouvir o Evangelho. E naquele dia, eles deixarão de praticar alguns pecados que iriam praticar sem o conhecimento do Evangelho. E esses pecados farão diferença imensa no inferno, na vida deles. Então, eu não só prego para a salvação em Cristo, mas também para suavizar até a dor do inferno àquelas pessoas. Diego, que misericórdia a pregação do Evangelho nessa hora. Não só para salvar, mas até para a punibilidade ser amena. Senhores, o Senhor está voltando. Verso 3, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nós esperamos de que forma? Paulo, escrevendo aos Coríntios, aos Romanos, diz assim: a natureza espera com expectativa a volta do Senhor. A palavra expectativa, vou sair um pouco, a Miriam está aqui, sair um pouco da frente de vocês. A palavra expectativa é um menino, eu já fui menino, e deu para notar que eu não fui menino bom, né? Já fui menino traquino. Que muitas vezes nós só queremos saber o que está acontecendo no outro lado do quintal da vizinha, do vizinho, ou saindo da escola. Eu estudei na escola Duque de Caxias militar, vocês imaginem, durante 12 anos, escola Duque de Caxias, uma escola militar. Quando a gente saía, a gente queria saber quem estava jogando. A gente não chamava futsal, era futebol de salão, com aquela bola de meia. A gente queria saber quem estava arrancando o dedão na quadra. E a gente, para saber, eu pequeno, eu tinha que segurar no muro e pular assim, e ficar suspenso, com expectativa para receber o quanto tempo eu via. Meus irmãos, com expectativa, levantemos nossa cabeça, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Que esse culto de hoje, que essa mensagem de hoje, que esse estudo de hoje, nos leve a ficar com mais tempinho ainda, dizer assim, ele está voltando, ele está voltando. Eita, como é? Aí quando a força cansar, aí, e foi gol ou não foi aquele chute que ele deu? Não me interessa, mas eu já vi com expectativa que existe o outro lado. A fé nossa nos leva a ver com expectativa o outro lado, a transcendência. O Senhor voltará, louvado seja Ele. Mas não espera assim, não, que história é essa? Meu filho, olha a minha idade, já passei tudo isso. Eu quero envelhecer na igreja, ficar na igreja. Mas quando morrer, me tire da igreja, por favor, porque não vai feder. Mas dizer aqui, sim, valeu a pena as expectativas que eu tive da volta do Senhor Jesus. Valeu a pena. De vez em quando eu vou ver o ABC perder. De vez em quando eu vou para uma parte de futebol. Eu gosto de cavalgar. Eu gosto de tomar o meu banho de praia de açúcar. A vida continua. Mas nada desses elementos de lazer subtrai a expectativa da volta do meu Senhor. Eu não me esqueço, domingo é o dia do meu Senhor. Por isso, esteja qual país que eu estiver, cidade que eu estiver, onde for, eu quero estar na casa do Senhor. Seja comendo uma buchada, uma lasanha, ou um macarrão na pé de uma torre da vida, eu quero estar no domingo na casa do meu Senhor. Porque eu não vou abrir mão do domingo de ter a expectativa renovada. O Senhor voltará. Pedro vai fazer as aplicações. Esse é um texto, meus irmãos, que vocês nem precisam estudar muito para aplicar, porque está aplicado aqui, ó. O verso 14, por essa razão portanto, eu não sei como tem pregadores ainda que ficam aplicando a aplicação da aplicação. Eu digo, é muita ousadia, aplicando a mais do que o apóstolo inspirado, iluminado estava tendo. Eu só vou ler, viu, meus irmãos? Portanto, verso 14, portanto, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, a volta do Senhor, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensível.
Espere, vivam assim, em paz. Vivam, além de paz, sem mácula, irrepreensíveis. Tem hora que a gente tem que dar um banho de sabão em algumas ovelhas para tirar as marcas, as manchas. E, olha, tem hora que a gente, como pastor inexperiente, a gente vai dar banho em ovelha suja, a gente sai todo sujo. A gente fica com as manchas da ovelha suja. A gente já tem experiência, assim, fica aí, ovelhinha, tá sujinha, beleza. Mangueira, é uma bênção, potência, autarquia. Quando a gente tira a maior sujeira, dizem cá agora. E a gente começa a tirar as manchas. Que a nossa igreja, Presbiteriana de Piraji, a gente tire as manchas sem pegar as sujeiras. Amém, amém? Que a gente tenha paz. Não discuta com ninguém. Igreja é um lugar bom, mas também é bom para discutir, viu? E aquele vestido? Foi R$30 no Alecrim, no bazar. Que a gente venha e saia dizendo, a minha expectativa é o meu Senhor. Que haja paz na casa do Senhor para sempre. Na sua casa também. Segunda aplicação, ele diz aí, e tende por salvação a paciência de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado Paulo vos escreve. Vou ler, já li essa aplicação do verso. O verso 16 diz, olha, foque na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, tenha a palavra de Deus. Essa é a ideia. Verso 17, podemos ler juntos? 17, 18, a gente termina aqui. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Juntos, com voz de trovão, quem está esperando a volta do Senhor Jesus. Eu vou fazer o seguinte, não, assim não. Vamos ficar de pé, com expectativa. E vamos ler isso aqui, vamos ficar de pé e ler juntos agora. A uma só voz, vamos ler então juntos. A Ele seja a glória, tanto agora. Amém. Oremos ao Senhor. Estamos de pé, porque o Senhor é quem tem nos colocado por meio da Tua graça. Se estamos esperando com expectativa a Tua vinda, é porque o Senhor colocou a eternidade no nosso coração. Estamos em pé na igreja do Senhor, e servindo a igreja Presbiteriana do Pirangi, porque o Senhor nos trouxe para cá. E ao Senhor, nós jamais ficaremos calados de dar honra, glória e louvor. Bendito seja o Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja diz, Maranata, ora vem. Enquanto o Senhor não vem, estaremos com o pão e o vinho, relembrando um ao outro, dizendo, o Senhor voltará. Amém, amém. Pode sentar, santo irmão.